Dando continuidade ao SS Fisiortopedia, nós estamos aqui hoje para demonstrar a avaliação palpatória de cotovelo, punho e mão. Então, o objetivo é demonstrar as principais estruturas para ajudá-los a avaliar, certo? Vamos iniciar. Começando então da anatomia palpatória do cotovelo, eu vou demonstrar algumas estruturas para que vocês possam palpar e depois poder dar seguimento na avaliação de um modo mais organizado e mais específico, tá? Então, no cotovelo, olhando nessa parte anterior, primeiro, eu gosto de começar pela fossa cubital, né? Que é um triângulo, que fica bem aqui à frente, onde vai estar localizado o tendão do bíceps, aqui no meio dele, no meio dela. Então, ele vai ficar aqui tá o tendão do bíceps, certo? E vai ser cercado aqui. Se a gente palpar essa borda medial, né, desse triângulo, a gente consegue sentir a artéria braquial e ao lado tá descendo o nervo, certo? Que ele não é palpável, né, obviamente, mas para vocês terem a localização, né, o que a gente tem nessa parte. Na parte lateral, a gente vai ter o bráquio radial, fazendo essa borda aqui da fossa cubital, certo? Partindo da fossa, se a gente escorregar, né, os nossos dedos para o lado, a gente vai encontrar duas proeminências ósseas, que são epicôndilo medial e epicôndilo lateral, que eu vou demonstrar para vocês. O epicôndilo medial, que ele está situado bem aqui, como se nessa linha, né, no meio da fossa cubital. Se eu seguir, eu chego no epicôndilo. Quando eu movimento o meu cotovelo, o epicôndilo ele não vai sair do lugar, não vai sumir embaixo do seu dedo. Então, isso vai te dar a certeza de onde ele está situado e que você está palpando exatamente aqui o epicôndilo medial. Da mesma forma, o epicôndilo lateral vai seguir essa linha e você vai encontrar a proeminência óssea, certo? Vou movimentar novamente e eu vou verificar que o epicôndilo ele não sai do lugar, certo? Então, aqui a gente tem epicôndilo lateral estabelecido. Beleza, então aqui a gente tem na parte anterior e parte lateral. Se descermos um pouco a partir do epicôndilo lateral, a gente vai encontrar a cabeça do rádio, tá? Como que a gente pode saber, ter certeza que é ela, né? Então, lembrando que o rádio ele faz o movimento, né, auxiliando o movimento de prono e supinação. Então, quando eu pedir esse movimento para o meu paciente, eu vou sentir que o rádio mexe embaixo, ele passa embaixo do meu dedo, tá? Então, se eu vier do epicôndilo, descer um dedo e um dedo para posterior, então, tô no epicôndilo, escorreguei um dedo para baixo e um dedo para posterior, eu vou estar na cabeça do rádio, tá? Obviamente, ela pode ser palpada através do bráquio radial, tá? Então, eu posso fazer essa pega para ter a cabeça do rádio na minha mão. Pedindo o movimento de prono e supinação, eu sinto o rádio passando em cima do meu dedo, se movimentando, tá? Então, aqui a gente tem cabeça do rádio, mais ou menos situada aqui, e ela pode ser palpada também pela frente, né? Como se fosse um apertão, como se eu fosse dar um apertão, através do bráquio radial, certo? Então, essa é a palpação que eu posso fazer. Olhando na parte posterior, então, a gente tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral marcado aqui, né? E temos que lembrar também que a gente vai ter aqui o olecrano, né? A pontinha do cotovelo, que eu posso seguir nessa mesma linha dos epicôndilos. Se o braço estiver estendido, eu consigo palpá-lo na mesma linha. E posso pedir também a flexão do cotovelo, e ele vai saltar aqui, certo? Então, aqui a gente tem o olecrano e a gente vai conseguir palpar também a fossa olecraniana, que está bem acima, que é onde o olecrano vai encaixar quando fizer a extensão, né? Então, quando o meu paciente flexiona o cotovelo, a gente vê como se fosse um triângulo, se a gente olhar entre os epicôndilos e o olecrano. Quando estende, tudo isso fica mais ou menos na mesma linha,
tá? Então essa seria uma estrutura normal. Em caso de fratura, alguma coisa do tipo, a gente pode ter um desalinhamento disso. Então aqui também a gente vai ter passando, né, os ligamentos medial e os ligamentos, o colateral medial e o colateral lateral. E à frente, né, mais ou menos nessa direção também do epicôndilo, a gente vai ter o ligamento anular, que vai seguir até a cabeça do rádio, que é aquele ligamento principal que faz a estabilização e mantém o rádio no lugar durante todos os movimentos. Nessa parte distal, entre o rádio e a una, né, a gente tem a membrana interóssea. Então aqui, se a gente movimentar, a gente vai ver que tem um jogo articular, né, que é estabilizado, né, ou permitido pela membrana interóssea, tá? Beleza, então eu achei a parte distal de rádio e da una. Vou seguir, aí eu vou encontrar a primeira fileira do carpo, onde eu vou ter um monte de ossículos que são um pouco mais difíceis de palpar, né? Então tem algumas estruturas de referência aqui que eu gosto de utilizar. Uma delas é a tabaqueira anatômica, que é formado como se fosse um triângulo aqui entre os extensores e abdutor do polegar, né? Então eu posso pedir para o meu paciente para estender o dedo. E aí eu vou ter como se fosse um côncavo aqui, certo? Nesse buraquinho que é da tabaqueira anatômica, que eu vou desenhar aqui para vocês. Então aqui tá a tabaqueira, ó. Faz força, Carol. Aí, então aqui, tendão dos extensores, então ela tá aqui, ó. Então o escafoide, ele pode ser palpado através da tabaqueira anatômica, então ele vai ser a base da tabaqueira, certo? E pode ser palpado também na palma da mão, do lado radial, obviamente, né? Então, após o término do rádio, né, da parte distal do rádio, logo em seguida, a próxima saliência óssea vai ser o escafoide. Então, a gente pode palpar o escafoide, assim como a gente palpou o rádio, como se fosse uma pega, tá? Então, eu vou marcar também o escafoide aqui na palma da mão. E o semilunar é o vizinho dele, o eixo de rotação do punho é entre semilunar e escafoide, tá? Mas o escafoide ele é mais fácil de ser palpado ou observado, né, visualizado no dorso da mão, quando eu peço a flexão para o paciente, né? E aí a gente vê que tem uma proeminência óssea que a gente chama de semilunar. Então tem muita gente quando tem o pulso aberto, né, que fala, esse osso ele fica mais saliente, tá? Então ele tá nessa direção e obviamente vai estar na mesma linha, né, quando a gente fala do dorso da mão. Então a gente tem escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então a gente consegue sentir o piramidal nessa outra extremidade como se fosse o oposto do escafoide. Essa outra saliência aqui é o piramidal, certo? Que pode ser palpado também se eu vier da una e chegar até o final. Então, o processo estiloide da una, eu vou ter uma depressão e depois, novamente, uma proeminência óssea, que é chamado de piramidal. Então, pessoal, eu deixei marcado aqui já para facilitar a nossa vida, os ossos da segunda fileira do carpo, tá? Eles são mais facilmente palpáveis através do dorso da mão, tá? E a gente vai encontrar nos metacarpos, no início dos metacarpos, né? Eles fazem a divisa aí com a segunda fileira. Então, a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato. Lembrando que esses dois últimos, eles ficam um pouco bagunçados, né? Quando a gente fala de palpação, porque há uma sobreposição, né? Então, tem uma variação. Eles ficam entre o quarto e o quinto raio, certo? Beleza, então a partir deles, né, a gente chegou neles através da palpação dos metacarpos, né, que são ossos mais longos, que vão chegar e vão fazer a articulação com a falange, a gente indo para os dedos. Então aí, a partir deles, então o metacarpo, a gente tem a parte distal deles, que vão articular com as falanges, a falange proximal, a falange média e a falange distal, certo? Onde a gente pode palpar também na lateral, onde a gente vai ter os ligamentos, né, que vão estabilizar essas articulações, as interfalangianas, tá certo?
muitas vezes os pacientes relatam dor quando a gente faz a palpação, o que pode ser indicativo de alguma ruptura ligamentar. E quando a gente pede a flexão, a gente consegue visualizar perfeitamente aonde estão cada falanges e aonde está a metacarpo falangiana, certo? Pessoal, então concluo aqui a avaliação palpatória. Espero ter ajudado, né? Espero que com isso vocês consigam encontrar mais facilmente as estruturas para guiá-los para o próximo passo da avaliação e também para ajudá-los no tratamento. Até a próxima!